Vamos dar início à segunda mesa, convidando... tá certo aqui. A segunda mesa tem como tema resistência, luta e a importância da espiritualidade dos povos de terreiro. Para ministrar essa palestra, convidamos Pai Alex Fiorino. Convidamos também, representando a Secretaria da Diversidade do Governo do Estado do Ceará, a coordenadora do Centro Estadual de Referência LGBT, Tina Rodrigues Samila Marques. Gostaríamos também de convidar, representando a Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual, na pessoa do senhor Narciso Júnior, a Coordenadora Executiva da Diversidade e Mãe de Santo, Rina Márcia. As falas, Pai Alex Fiorino. Muito boa tarde a todos, todas e todos. Aprendendo. Eu vou pedir para a Nadine me sinalizar o tempo, porque eu falo muito às vezes. Mas desde já, para quem não me conhece, eu sou dirigente do terreiro de Umbanda Zé da Virada e Maria do Bagaço. Eu fiquei em Messejana. A casa está aberta há 8 anos, vai fazer agora aniversário de 8 anos. E a minha casa é de Umbanda. Eu tenho um culto aqui em Banda e sou Elexu Benin, uma família africana na aldeia de Ibadan, na Nigéria. Então tenho o Baba Fábio que cuida da parte minha de culto africano. O meu pai, saudação à memória dele, nascido de Iemanjá da Parquelândia, ficava ali na Humberto Monte, do lado do Colégio Cristos. E tem a minha mãe de Umbanda que continuou o trabalho dele, que é a mãe Nereide de Iemanjá. Então, essa é a minha corrente, né? A casa hoje conta com um pouco mais de 200 filhos, cada reunião da casa é uma casa grande, mas toda casa ela tem axé. Isso não significa nada que não seja a missão do pai de santo da casa. Às vezes um padrinho, um dirigente, ele vai ter uma missão de 20 pessoas, às vezes ele vai ter uma missão de 200 pessoas, a força e o axé é o mesmo, não tem isso. Quando o trabalho é feito com seriedade, quando o trabalho é feito com amor e renúncia, porque não existe trabalho espiritual sem esses três pilares. Eu fui convidado para falar sobre resistência, luta e a importância da espiritualidade dos povos de terreiro. Mas antes de falar sobre resistência, luta e a importância da espiritualidade dos povos de terreiro, é preciso a gente entender os povos de terreiro. E aí eu vou dar uma pequena explanação sobre Umbanda, que eu acho importante para que você entenda a minha fala, né? Então eu vou para a introdução de Umbanda. Primeiro entender que povos de terreiro, nós somos povos de terreiro, então nós somos uma parcialidade da cultura Brasil. E que a todos os dias, por isso que é necessário, eu quero agradecer desde já a todo o povo do Arte de Amar, e as representações aqui de prefeitura, governo e tudo, por esse espaço. Porque como povos de terreiro, por muito tempo, o nosso culto tinha que ser escondido nas matas. E quando eu falo povos de terreiro, eu englobo todas as vertentes do que significa povos de terreiro. Então eu tenho um povo tericô, que muito tempo baiou na mata escondido e era preso. Eu tenho o povo de Catimbó de Jurema, que se acendesse uma vela na mata e um cachimbo era preso, pelos sertões afora. Eu tenho o povo da Umbanda, que foi muito perseguido. Eu tenho o povo dos cultos de Candomblé, culto Banto, culto Iorubá e tantos outros cultos que, juntando todos eles, formam os povos de terreiro. Então nós temos inúmeras vertentes, desde o tericô até a Umbanda, que passa pelo Candomblé, que passa pela Quimbanda, e todos esses povos são povos de terreiro, que vão ter seus cultos diversificados, diferenciados, mas com uma doutrina base, né, que é a crença nos ancestrais, nos orixás, o culto à natureza, que se mistura dentro do Brasil a práticas indígenas e outras práticas, formando assim os povos de terreiro. Então, nós como povos de terreiro temos hoje a oportunidade de sentar, conversar sobre, ter apoio de governo do Estado e outras coisas mais. Nós devemos honrar a memória de todos aqueles que lutaram, foram presos e sofreram em cidades do interior do estado, seja no Ceará, no Rio Grande do Norte, Pernambuco, onde foi,
para hoje a gente ter essa liberdade de bater um tambor, ter proteção policial, ter uma certa assistência e hoje nos tempos atuais com tamanha visibilidade que até se deve a muitos artistas da mídia, e isso vem dando crescimento para a gente que somos cultura de povos de terreiro. Mesmo assim, com toda essa visibilidade, com todos os direitos hoje em dia sendo batalhados ainda, mas já acontecendo, nós sofremos intolerância religiosa. Povos de terreiro são parcialidade de pessoas que têm crença nos ancestrais, práticas ligadas à natureza, que se misturam e cada um vai seguir dentro da sua vertente. Dentro da própria vertente existem as tendências, eu vou chamar assim, que cada terreiro vai ter. Por exemplo, eu tenho um terreiro de Umbanda que ele pode ser muito mais voltado para uma base mais católica, porque o catolicismo ele influencia dentro da Umbanda. E eu posso ter um terreiro de Umbanda que ele tem uma influência maior africana, com uma influência maior. E aí eu vou explicar um pouco da Umbanda. Minha bênção aos mais velhos, eu respeito aos mais novos. Tá? Seja de axé e que isso venha trazer crescimento para todos nós. Tudo que a gente for discutir aqui. A Umbanda ela tem uma pirâmide. Nós acreditamos, imagina uma pirâmide e o topo está Deus, onde para nós ele é chamado de Zambi, Olodumare e Olorum. O mesmo Deus Criador, que na aldeia indígena ele é chamado de Tupã. Ali ele é chamado de Alá. Ali ele é chamado de Jeová. É o mesmo Deus Criador. Então Deus ele é cultuado dentro dos terreiros, que isso fique muito bem claro. Né? E Deus, eu vou repetir uma fala que eu acho interessante, que diz que Deus ele não é propriedade de religião alguma. Deus é de todos. E aí nós temos uma caminhada que fala sobre isso. Deus é de todos. E isso fique na cabecinha de todos nós que estamos aqui. Segundo, na pirâmide abaixo de Deus, dentro da nossa Umbanda Sagrada, nós acreditamos na força dos orixás. E os orixás também são cultuados na Umbanda, só que de uma forma bem diferente do candomblé. Que esses orixás derramam força sobre seus falangeiros, que são as entidades. Orixá é divindade, divindade da natureza que representa o Criador. Então, digamos assim, a modo grosso, na autoexplicação assim, Iemanjá é a secretária do Criador no mar. No mar não, nas águas, né? Porque ela é a deusa das águas. Oxóssi vamos colocar como secretário de Deus nas matas. Então, se eu nasci e fui abençoado por Oxóssi, se sou de Oxóssi, eu vou me sentir mais próximo do Criador e do meu orixá dentro da mata. Se eu nasci e sou de Iemanjá, eu vou me sentir mais perto de Deus, o Criador, e do meu orixá lá nas águas. Estes orixás, por sua vez, derramam força no efeito pirâmide cascata. Deus derrama força sobre os orixás, os orixás derramam força sobre a manifestação das entidades, potencializando essas manifestações. Então o marinheiro, por exemplo, quando ele incorpora no médium, ele sarava a Deus, a maresia, sarava a rainha do mar sagrado. Por quê? Porque ele está trabalhando na força do Criador e daquele orixá, então está tudo interligado. Né? Só que modus culto, aquela entidade que é diferente de uma divindade como o orixá, vai falar com você, vai lhe dar recados, vai lhe dar orientações e vai lhe ajudar, lhe auxiliar espiritualmente. Então nós na Umbanda acreditamos nessa pirâmide. Deus no topo, Olorum, Zambi, Olodumare, e abaixo de Deus nós temos as divindades da natureza que representam o Criador, orixás. Abaixo dos orixás nós temos as entidades. A Umbanda, ela tem 115 ou 116 anos, está nessa faixa, como o pai Clécio falou também. E ela é oficializada no Brasil, misturando 4 religiões. Bate no liquidificador essas 4 religiões, nasce a Umbanda. Ela tem uma influência do catolicismo cristão, ela tem uma influência do espiritismo, ela tem uma influência do culto banto a orixás, trazido pelos negros africanos dentro dos navios escravizados, e ela tem uma mistura de práticas de pagelança indígena. Então, eu vou explicar o que cada religião dessa, colocou, somou e formou a Umbanda. Do catolicismo cristão veio a crença no Deus único, que chama monoteísmo. Você acreditar num Deus único, que é o mesmo Deus para todo mundo. Então o monoteísmo é a crença no Deus único. Isso veio do catolicismo para dentro da Umbanda. Também a prática de acender velas veio do catolicismo para a Umbanda. A vela para a gente funciona como um telefone. Você acende aquela vela, atrai a atenção daquela espiritualidade para você, e aí você conversa com aquela espiritualidade. Isso veio do catolicismo para dentro da Umbanda. E também o senso de moralidade que existe dentro da Umbanda. Tem algumas coisas da Umbanda sobre senso de moralidade que é totalmente ligado ao catolicismo. Como algumas práticas de
A mulher está de bagé no período menstrual dela, ela fica isenta de fazer algumas coisas. E outras coisas mais vieram desse senso de moralidade do catolicismo para a Umbanda. Da pagelança indígena, usar ervas, raízes, sementes, folhas, cultuar a Deus e a espiritualidade através de elementos da natureza. Isso veio do povo indígena para dentro da Umbanda. Desde a preparação de banhos até a preparação de garrafada e outras coisas mais. Vocês estão pegando os tópicos que vieram das religiões e foram formando a Umbanda, batendo no liquidificador. Do culto banto, a orixá veio a prática de fazer oferendas. Então a gente pega a farinha de milho, a gente traz lá uma galinha, a gente faz as oferendas, frutas e ovos, e os ipadês, os amalás, né? Então do povo banto de cultar orixá, vieram as vestes, por isso que nós usamos ojás, tão lindos assim. As vestes, vestimentas, tambores. Os tambores vieram do povo banto para dentro do culto iorubá, para dentro da Umbanda. Desde vestes, tambores, a culinária e a prática de fazer oferendas como culto aos orixás. E do espiritismo veio a doutrina espírita, que traz o pós-morte e o antes da nossa chegada. Então, do espiritismo veio a crença em duas coisas na Umbanda. Nós acreditamos na reencarnação. Cada pessoa tem várias passagens na Terra, tem seus karmas a serem cumpridos. E veio a crença na evolução. Essas duas crenças vão nos diferenciar do cristianismo tradicional. E é por causa dessa diferenciação que nós somos demonizados. Lá em Redenção, eu vou usar uma referência de uma cidade que eu passei um tempo frequentando. Tem a Pedra da Morte, que é uma pedra que tem lá em cima, que quando os negros não aguentavam mais o sofrimento, eles subiam lá e se jogavam da pedra e se matavam. Eu entrei dentro da Sala das Mucamas, na fazenda grande lá de Redenção, que era a fazenda dos escravos, que não tem mais de 200 anos a fazenda, então é bem recente. E na Sala das Mucamas, o senhor delas, ele abriu uma janelinha que tem assim em cima, quem já foi já viu, e ele escolhia qual delas ia ter que servir ele. Depois ele descia as escadas, ia para uma sala que tem do lado, e ela tinha que estar lá, desculpa a palavra, de pernas abertas esperando por ele. Dentro daquela mesma sala estão desenhados vários orixás assim. Então imagina o sofrimento de uma negra dessa, e ela não largava a fé nos orixás dela, vivendo, comendo de restos, porque a feijoada, que é um prato de povo de terreiro, nós somos cultura, nós temos culinária, nós temos vestes, nós temos um dialeto próprio, nós somos cultura. Uma cultura dentro de outra cultura que construiu a cultura Brasil e tentam nos apagar a todo instante. Então esses negros que passaram por isso e cultuaram seus orixás, muitos deles não tiravam a própria vida em respeito e amor aos seus orixás e aos seus ancestrais. E aí nós estamos vivendo povos de terreiro cada vez mais fracos, cada vez mais inconstantes, que querem desistir de tudo a todo instante por qualquer bobagem. Então, nós somos o retrato dos povos de terreiro que foram resistência. Se você estudar sobre o catimbó de Jurema, os catimbozeiros da Jurema Sagrada, que carregavam mestres como seu Nego Gesso, mestre como seu Zé Pilintra e outros mestres, na época da ditadura, que a ditadura existiu, há quem nega a existência da ditadura, isso é uma loucura. Não é como apagar, não tem como apagar uma coisa como essa, gente, se você for estudar sobre. Mas os mestres de catimbó de Jurema, eles iam para dentro da mata, a polícia ia com um camburão até onde dava, depois entrava. Se ele não parasse, era na bala, trazia e daí ficava preso 15, 20 dias na delegacia da cidade. Você vai para as cidades do interior como Ipanguaçu, que eu já fui, Juazeiro da Bahia, Petrolina, cidades do cangaço, que quando você chega lá, você ouve relatos dos mestres da Jurema Sagrada, o quanto eles sofreram. Hoje a gente tem uma Jurema que bate a madrugada todinha, com todo mundo muito enfeitado, tudo muito bonito, e ainda sendo defendidos pela polícia hoje. Então nós somos resistência. E aí eu quero que você se pergunte, até onde eu tenho sido resistência? Até onde eu tenho honrado os meus ancestrais? Sofremos intolerância religiosa todos os dias. Dentro do Uber,
Sempre que eu peço Uber, eu fico, será que ele vai me aceitar? Porque eu já levei porta na cara várias vezes. Várias vezes. Dentro da família, então dentro do meu terreiro, eu tenho mais de 200 filhos. E aí, situações de tolerância religiosa. De um filho para uma mãe, de uma avó para um neto, de um marido para uma esposa, isso para mim é o cotidiano. Quando vem chorando, eu digo, engrosse os coros, segure o choro, e é hora de ser resistência. Eu tenho uma filha de santa, ela está até aqui. Que uma vez a vizinha disse que ia quebrar as pernas dela, e a vizinha era envolvida com coisas dela, essas coisas que tem dentro dos bairros e tal. Ela disse, eu vou quebrar as pernas dela. Ela me mandou os áudios, tudinho, a mulher bateu lá na porta dela, foi uma esculhambação porque descobriu que ela era de terreiro. Aí eu disse, o motivo é só esse mesmo, é só esse mesmo. Claro que o pai vai nos oráculos, né, para saber se não está sendo manipulado. Se deu tudo certo, eu digo, pois eu vou defender essa filha. Eu digo, pois ela vai ter que quebrar 4 pernas. Se o motivo pelo qual é você ser de terreiro. Investir como pai de santo. Ele disse, que hora você chega do trabalho? A filha de santo estava com medo de chegar em casa porque estava ameaçada, né? E a turma era da pesada. Tá hora, eu disse, pois você vai vir para minha casa e daqui de casa a gente vai junto. Porque para ela quebrar suas pernas, ela vai ter que quebrar as minhas junto. Aí eu fiz a bondade, eu não sei, de botar no grupo dos meus filhos de santo. Gente, juntou uns 10 carros a mais. Eu peguei, fui trajado como pai de santo, um sino na mão para tocar pro Exu, na porta da casa da mulher, e fui defender minha filha de santo. Ela ficou olhando lá de cima, e eu comecei a louvar Exu com aqueles 10 carros numa rua bem pequenininha, que era uma viela como essa. E aí o marido da doutora passou, desceu, pegou a moto e foi chamar os meninos da situação. Lá vem aquela tropa de elite toda armada. E eu, meu Deus, o que eu fiz, né? Mas não era a hora de andar para trás. Era a hora de ser resistência. Segura a onda. Eu disse, bota a mulher para dentro da casa e fica só os homens do meu lado. Trinca os dentes aí. Aí o que é o problema aí, pai Alex? Eu disse, sua filha de santo, comadre, eu não sei como chama, mas a moça aí que é do movimento de vocês, ameaçou minha filha de santo por ela ser de terreiro. Aí se quebrar as pernas dela, vai ter que quebrar de todo mundo aqui, ela. O problema é esse. Aí eu, como é que nós resolvemos? Aí eu disse, eu vou dar uma ordem na minha filha, ela vai obedecer. Dê uma na sua. E fica tudo em paz. Aí ele deu uma ordem na moça, eu dei na minha filha de santo, fechamos o acordo de paz. Ele pegou na minha mão e disse assim, o senhor é um pai de santo, viu? Ser resistência é isso. E ser resistência, por que eu tomei uma atitude como essa? Porque foi assim que os nossos ancestrais tomaram uma atitude inúmeras vezes, correndo risco de vida. Pela fé. Pela fé. Se fosse uma briga de coisa pequena, eu não estaria lá. Uma coisa que não tivesse a ver com a religião. E aí depois tudo deu certo e graças a Deus ficou tudo em paz. Já tive outra situação que o vizinho lá meu terreiro fica na rua Miracema, ali de trás do Paulo Benevides. As casas são bem grandes lá. Antes era lá, agora só é minha casa. E é um pessoal de classe média alta. Quando eu bati a primeira macumba, o vizinho foi lá, ele aposentado da polícia. Já disse logo que abriu um inquérito, que ia levar os tambores. Mandou dar ordem de fechar os tambores. Eu digo, ele manda na casa dele, na minha não. E amanhã eu converso com ele, hoje não. E aí pode deixar o tambor continuar. Resultado, eu fui para a delegacia com 3 vizinhos, um abaixo-assinado, lá falsificado, inclusive, e eu com 2 advogados. Na denúncia, na intimação, tinha assim, negócio sonoro, poluição sonora. Aí o delegado falou, eu vou dar direito de falar eles 3 e depois o senhor fala no final e nós vamos chegar, meu Deus. E aí nós vamos chegar, nem cheguei nos outros tópicos. Não iam como um acordo. Aí esses que eram meus vizinhos, que não tenho mais, ele, olha, tu acredita, seu delegado, que eles têm coragem de andar com um pano na cabeça amarrado para todo mundo ver. Aí o outro, olha, ele alugou a casa da minha prima dizendo que ia botar uma loja de vela, depois botou um terreiro lá e é uma vergonha para um bairro como o nosso ter um povo desse ali dentro, uma religião que antes era lá dentro do mato escondido. E eu, cadê o problema sonoro? Porque ele só está falando contra o meu sagrado. Porque o pano de cabeça é um ojá, é uma indumentária, é da minha cultura, é da minha religião, isso é intolerância religiosa. Final da história, o delegado pegou na minha mão,
me deu prazo de 9 meses para me fazer o que eu propus fazer. Resistimos e hoje eu faço a festa de São Jorge na praça do bairro, com todo o respeito de todo mundo do bairro. Então a gente tem que ser resistência. A gente tem que incorporar os nossos ancestrais de fato. Segurar o tombo. Com sabedoria, claro. Segundo ponto, somos luta. A luta, ela é diária. E existe uma luta contra quem vem com intolerância religiosa de outras religiões contra a gente. E infelizmente existe uma luta interna também. E eu faço uma caminhada de combate à intolerância religiosa chamada Deus é de Todos, em Messejana. E infelizmente eu fico um mês inteiro no Instagram do meu terreiro convidando todo mundo para participar. E convido a todos que estão aqui a participar. E eu recebo mais apoio de pessoas que são de outras religiões, saí eu, 2 padres, um pastor evangélico, pessoas de outras religiões, dirigentes de centro espírita. A gente dá as mãos, bota uma faixa, Deus é de Todos, e faz essa caminhada no centro de Messejana, para todo mundo ver. No outro dia tem uma ruma de gente desempregada. É verdade. Vem só as situações. Pai, eu fui para a caminhada de combate à intolerância religiosa, ganhei a carta de demissão no outro dia. Eu digo, foi, segura o tombo, Deus vai abrir outra porta, os caboclos vão ajudar. Então, nós temos que entender que a influência da espiritualidade de culto a orixá sempre existiu no berço Mãe África. E isso, quando chega no Brasil, que chega pelo Salvador, chega pelo Rio de Janeiro, lá o pobre, que ele não tinha nem saneamento básico e adoecia de cólera e outras doenças mais, da época do Brasil colônia, sabe onde ele ia se curar? Com as práticas de culto a orixás, com os ensinamentos indígenas mesclados ao culto negro e práticas de mexer com ervas. Então, o médico do pobre, desde o Brasil colônia e até antes disso, né, com os nossos povos ameríndios, correto? Sempre foram a influência espiritual mesclada ao conhecimento dos povos de terreiro para todos. Porque desde a época da catequização Brasil, dos jesuítas chegando aqui, é da base indígena versus negritude que veio da África, que os pobres tinham de onde tirar suas curas para suas doenças, através da medicina alternativa, que é a de plantas e ervas. E isso permanece dentro dos povos de terreiro, até hoje. Então essa é a grande força que a gente tem. Tem gente que às vezes está doente, tomando um monte de remédio, combatendo o câncer, e quando começa a tomar umas garapas que vem do terreiro, dali vem a cura. Então essa é a nossa influência que não pode morrer, que muita gente vai aprender aos pés dos nossos mais velhos. Porque, como disse o Pai Clécio, é nos pés dos mais velhos que a gente vai aprender o verdadeiro caminho dentro do credo. Axé? Axé. Quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre povos de terreiro, resistência, sobre luta, que eu deixo de volta aqui uma meditação para todos que aqui estão. Até onde você tem incorporado o seu ancestral e sido resistência na sua fé? Até onde? Ou até onde eu tenho sido fraco e tenho cedido às pressões dessa modernidade que tem nos trazido tanta fraqueza mental? Para concluir, eu fui fazer o exame para negócio da habilitação, como é que chama? Segunda via? Renovação. E a mulher, você tem crise de ansiedade? Meu filho, você quer isso? Não tenho tempo nem de chorar. Não nasci com direito a isso. Tenho que trabalhar. Tenho que evoluir, cumprir minha missão, minha reencarnação até o fim. Axé. Axé.